Fala rapaziada, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e eu vou estar com você aqui mais uma semana pra gente falar de tudo que aconteceu no Fantasy Football na semana 3 e projetando a semana 4, né? Com dicas pra semana 4. Vamos falar aí sobre cada um dos confrontos, falar sobre os principais jogos, falar sobre quem pode mandar bem, quem pode mandar mal, quais jogadores para você buscar aí nessa waiver, para você buscar uma troca, buscar uma venda, enfim. Vamos falar sobre tudo para essa semana 4. Antes de mais nada, queria pedir para você, se você ouvir, né, o nosso podcast pelo Spotify, para você se inscrever no nosso podcast em cada uma das plataformas, tá, que você estiver ouvindo. Inscreva-se no nosso podcast aí, deixa uma avaliação, um comentário. Eu falei do Spotify especificamente porque a gente está numa meta aí de chegar em 1000 inscritos no Spotify. A gente estava com cerca de 650 por aí. A gente quer chegar a 1000 inscritos até o final da temporada no Spotify. A gente voltar lá nossos tempos áureos de podcast em 2021, 2022, que a gente estava entrando ali num top 50, top 40 de esportes de podcast no Brasil, no Spotify. Então, vamos que vamos, manda pra galera, pros seus amigos que gostam de fantasy, que gostam de NFL, querem saber mais, querem ouvir sobre fantasy futebol. Vamos lá, sem mais delongas, semana 4, começando com Thursday Night Football, Giants e Dallas Cowboys, duelo de divisão. Falando primeiramente do New York Giants, Daniel Jones fez uma boa semana, né? Fez um bom jogo semana passada contra o Cleveland Browns. E a defesa do Dallas Cowboys é uma defesa que está sofrendo muito, né? Principalmente contra o jogo terrestre, a defesa dos Dallas Cowboys está sofrendo muito, mas também contra os quarterbacks, né? É a quarta defesa que mais está cedendo pontos contra os QBs, então o Daniel Jones é uma opção para streaming, não é um cara confiável, né? O Daniel Jones nunca é um cara confiável, é mais uma opção para streaming. No backfield dos Giants, o Devin Singletary fez um ótimo jogo. Eu falei sobre ele na semana passada que me preocupava a questão do game script pro New York Giants, mas ele fez uma boa partida, participando muito do ataque, correndo bem contra o Cleveland, assim, não correndo bem, né? Não, sendo produtivo, principalmente recebendo a bola. Segue como uma opção de running back 2 flex pro seu time, tá? Um cara pra você ficar de olho nessa semana é o Wan'Dale Robinson, o wide receiver. Logicamente que o Malik Nabers é um cara que vai ser titular toda semana no Fantasy Football, não tem muito que a gente falar sobre o Malik Nabers, que tá destruindo, fazendo jogos absurdos, mas o Wan'Dale Robinson é um cara que tá sendo muito importante no Fantasy, né? Apesar de ter uma média de jardas por target muito baixa, ele é um cara que tem um volume de jogo muito bom. São 3 jogos seguidos com pelo menos 10 pontos no Fantasy em PPR, uma média de 24% de target share na temporada, o segundo do time, só atrás do Malik Nabers, está com 38%. E assim, tem um bom confronto essa semana contra a defesa do Dallas Cowboys, que tem tido seus problemas, tá? A defesa do Dallas Cowboys tem tido seus problemas, principalmente contra o jogo terrestre, como eu falei, mas também tem tido seus problemas na defesa em geral do Dallas Cowboys. Não tem sido uma defesa muito sólida, então o Wan'Dale Robinson é um cara para você ficar de olho nessa semana. Seria um bom nome. No lado do Dallas Cowboys, um ataque com uma defesa com muitos problemas, como a gente falou, né? Uma defesa complicadíssima pro Dallas. Assim, difícil a gente apostar muita coisa nesse time fora do padrão, que seja Dak Prescott. Sid Lamb é o cara que a gente normalmente vai apostar em basicamente todas as semanas. Basicamente não, né? Todas as semanas o Sid Lamb vai estar no nosso time como titular. O jogo contra o Dallas Cowboys. O jogo contra o New York Giants é um jogo interessante, por ser um duelo de divisão, mas não é um jogo tão simples como muita gente pinta para esse ataque do Dallas Cowboys, que está sofrendo um pouco. Então, assim, lógico que o Sid Lamb vai ser titular. A questão aqui fica sobre backfield. Eu evitaria qualquer um, apesar do Rico Doyle ter dominado, né, a questão de oportunidade dos running backs na última semana. Não é uma opção muito segura. O cara pra gente ficar de olho nesse time é o Ferguson. O Ferguson chegou nessa última semana, fez um grande jogo nessa última semana contra o Baltimore Ravens. Partida muito segura, muito sólida dele. 22% de target share para ele na partida, fez um jogo muito bom. A primeira semana foram 19% de target share. É um cara que tem sido muito envolvido nesse ataque. É um jogador que você tem que ter como titular no seu time. É uma aposta boa para essa semana, o Jake Ferguson. Apesar, como eu falei, um duelo não ser tão simples como muita gente pinta, por ser o Giants e tal. É um cara para você ficar de olho nesse time do Dallas Cowboys.
Primeiro jogo de domingo a gente vai falar sobre Falcons e New Orleans Saints. Nesse time do Falcons, o jogador que eu apostaria essa semana, não é bem um jogador que eu apostaria, mas um cara que eu ficaria de olho para você utilizar essa semana, seria o Darnell Mooney, que vem sido um bom jogador nesse ataque. Não um bom jogador, mas sido bem utilizado. Um cara que tá aí com uma média interessante de targets. É um cara que se consolidou como wide receiver 2 do time. 23% de target share na temporada, 30% nesse último jogo. Apesar de uma média de jardas por target baixa na última partida, é um cara bem utilizado. Acho que vale a pena você ficar de olho nele. E também nesse time do Atlanta Falcons vale a pena ficar de olho também no Kyle Pitts essa semana. Não pelo Kyle Pitts em si, mas pelo confronto favorável, né? A defesa do Saints na semana passada cedeu assim um número absurdo de pontos e jardas e recepções pro Dallas Goedert. Então vale a pena a gente ficar de olho no Kyle Pitts para essa próxima semana. No New Orleans Saints, né, que vem de um jogo bem enrolado, eu acho que assim, Chris Olave e Alvin Kamara obviamente são caras titulares no time, não tem muito que a gente falar sobre eles, né? São nomes que a gente vai ter no nosso time independente de confronto, mas vale a pena ficar de olho de novo no Rashid Shaheed. Eu sei que nessa última semana ele não fez nenhuma recepção, 5 targets para 0 jardas, tá? Mas eu apostaria mais uma semana no Shaheed. Eu acho que ele é um cara que tem contribuído muito nesse ataque, apesar dessa última semana não ter feito nada. Um cara que tem estado muito em campo, tá? Se você for comparar aí questão de snap count, essa questão do Shaheed, ele é um cara que tem estado sempre nos sets de 2 wide receivers do time. Por exemplo, nessa última semana, o Shaheed ficou em campo em 75% dos snaps, tá? O Chris Olave, que foi o líder do time entre os wide receivers, ficou em campo em 80%. Tá? Foi o jogo em que o Shaheed ficou mais tempo em campo. Tá tendo um target share interessante, 25%, o mesmo número do Olave. Tem uma média de jardas por target alta. Então, assim, é um cara que tá sendo acionado. É que o Derek Carr até agora não teve jogos lançando muito a bola. Ele não precisou, não lançou tanto assim a bola. O jogo que ele mais lançou a bola foi nessa última semana, que foram 25 tentativas. A gente dificilmente vai ver o Derek Carr lançando 40 bolas no jogo. Mas, assim, com 25 tentativas numa partida, o Shaheed tendo uma média de 5, 6 targets, é um número ok, tá? Para esse número de tentativas. Num jogo em que o Derek Carr talvez lance 35 bolas, a gente talvez veja um Shaheed com 8 targets numa partida. Para um cara que tem uma média de jardas por target altíssima, a chance de big play é muito grande. Nesse último jogo foram 2 passes para touchdown que foram dropados, que ele deu mole, sim. Foram drops tão escandalosos, mas ele deu mole. Então vale ficar de olho no Rashid Shaheed para essa semana contra o Atlanta Falcons. Vamos falar agora de Panthers e Bengals, um jogo interessante, para dizer o mínimo, né? Porque depois a gente viu o Andy Dalton assumindo, um ataque do Carolina mudando da água pro vinho. O Andy Dalton, primeiro QB da liga a lançar para 300 jardas e 3 touchdowns sem nenhuma interceptação essa temporada. O próprio Joe Burrow fez esses números também no jogo de ontem, né, da segunda-feira. Mas o Andy Dalton foi o primeiro da temporada. Então, assim, vale a gente considerar a questão: Andy Dalton vale ser um cara pro fantasy nessa semana? Eu seguraria um pouco, tá? Eu acho que vale dar uma segurada. Foi apenas um jogo. Sei que era um jogo difícil, fora de casa, ele mandou muito bem, mas eu daria uma segurada porque o Andy Dalton, né? Eu acho que assim, acho que tem 2 caras que a gente pode talvez apostar no nosso time essa semana no Carolina Panthers. Primeiro é o Chuba Hubbard, que vem de um jogo muito bom, sendo muito acionado. Espero mais um jogo dele sendo muito acionado pelo Carolina Panthers. Talvez não tanto quanto na última semana pelo Game Script. Mas assim, a defesa do Cincinnati Bengals, mesmo tendo feito um jogo decente nessa última semana contra o Brian Robinson, que não conseguiu correr nada, na semana 1 o Ramondre Stevenson e na semana 2 o Isaiah Pacheco correram muito bem contra essa defesa, tá? Eu acho que o Chuba Hubbard é um cara que pode ser utilizado nessa semana. Pode ter um jogo ok. É um cara interessante você usar no flex. E eu acho que o Deontay Johnson passa a ser um nome importante pro fantasy a partir de agora. Não vejo ele sendo um wide receiver 2. Eu acho que ainda segue numa área como flex. Eu não espero uma consistência do Andy Dalton. Mas eu acho que o Deontay Johnson, sendo um cara muito acionado, sendo um cara que pode ser bem produtivo nesse ataque, né? Um cara que, sendo ali a primeira opção de passe, um pouco mais seguro, acho que a gente pode ver um Deontay Johnson produtivo no fantasy, tá? 38% de target share nessa última
nessa última semana, com uma média de 10 jardas por target. Teve que quase 60% das jardas lançadas da equipe foram na direção dele. Então, assim, 0,800 Deontay Johnson, basicamente, nesse ataque do Carolina no jogo aéreo nessa última semana. O Adam Thielen se machucou, deve perder jogos. Javier Leggett deve, inclusive, ser um cara para ser utilizado em ligas profundas. Pode ter algumas boas jogadas, né? Aproveitando que nessa última semana a defesa do Cincinnati falhou muito contra o jogo aéreo. A gente viu o Terry McLaurin desencantar na temporada. Vimos mais um jogo ok do Zach Ertz. O Jayden Daniels lançou assim demais. Acho que foi 21 passos completos de 23 tentados. Então, olho nesse ataque aéreo do Carolina para essa semana contra o Cincinnati Bengals. Não que vai ser um ataque explosivo, eu não espero isso do Andy Dalton, mas espero um jogo sólido do Deontay Johnson. No lado dos Bengals, vale o destaque primeiro para a volta do T. Higgins, que apesar de não ter feito um jogo muito bom, né, 39 jardas apenas para ele, importante destaque, foi um cara que ficou bastante tempo em campo, participou do jogo basicamente a partida toda, né? A gente viu que nessa última semana aí, ele teve 90% de snaps, contra 98%, por exemplo, do Ja'Marr Chase. Foi claramente o wide receiver 2 do time. Então, assim, o T. Higgins sai de volta, não tá limitado. Teve 6 targets, não foi um número altíssimo? Não foi. Mas eu acho que isso vai aumentando a questão do target share dele nas próximas semanas. Já passa a ser um cara pra gente olhar com outros olhos aí a partir de agora, né? A defesa do Carolina, obviamente, melhorou na última semana, mas está longe de ser uma defesa confiável no Fantasy, inclusive uma das piores contra todas as posições. Então, assim, o T. Higgins segue sendo uma opção boa para você escalar essa semana como um flex. E também um destaque absoluto para quem pode ter uma semana boa, que é o Zach Moss, tá? O Zach Moss teve mais um jogo assim produtivo e um jogo com um maior volume para ele, né? Foram 18 oportunidades para ele, mesmo num jogo que o Chase Brown correu bem com a bola, teve 10 oportunidades também. Eu acho que a gente vai ver um Cincinnati tentando estabelecer um pouco esse jogo terrestre com o Zach Moss, tendo ali ele participando muito do jogo aéreo. Foram 6 targets na semana passada, então assim, não ficaria surpreso de ver uma semana produtiva do Zach Moss contra essa defesa do Carolina, que é uma das defesas que mais cedem para os running backs no Fantasy. Chicago Bears e Los Angeles Rams. No lado do Chicago Bears, vale falar sobre o DeAndre Swift, que está sendo uma tragédia na temporada, não consegue correr, não consegue fazer absolutamente nada. Sei que o Rams é uma defesa que tem cedido muitos pontos para running back, uma das piores defesas contra running back no Fantasy Football. A defesa do Rams, na verdade, possivelmente é a pior defesa do Fantasy no momento, tá? Em questão de pontos cedidos. É a terceira que mais cede pontos para QB, é a quinta que mais cede pontos para running back, é a segunda que mais cede pontos para wide receiver e é a terceira que mais cede pontos para tight end. Ou seja, em questão de números, poderia ser um confronto excelente para todo mundo nos Rams. Mas assim, o DeAndre Swift não consegue correr, não está sendo muito bem acionado por esse time. Não espero um jogo muito produtivo dele essa semana. Então, eu ainda mais que eu imagino um Bears utilizando cada vez mais o Roschon Johnson, que estreou nessa semana e já teve 38% de snaps, tá? Muito mais do que o Khalil Herbert vinha tendo. Teve 29% das tentativas de corrida. O DeAndre Swift ainda segue como running back 1? Sim, mas até quando? Nesse nível dele fraco, correndo pouco com a bola, correndo mal, não espero muita coisa, então não colocaria o DeAndre Swift nessa semana. Acho que é um cara para você evitar. Beleza? No ataque aéreo, vamos ver a questão do Keenan Allen, se ele volta. Caso não volte, ou mesmo se voltar, o Rome Odunze é um nome interessante para você ficar de olho. Tá? 11 targets nessa semana, foi um jogo muito produtivo do Rome Odunze. A única questão que eu falo sobre o Keenan Allen quando o Keenan Allen voltar, a gente precisa ver quem vai ser o cara que vai estar junto com o DJ Moore no set de 2 wide receivers. Se vai ser o Keenan Allen ou o Rome Odunze. Quem ganhar essa disputa, entre aspas, vai ser o cara que vai ter um volume de jogo, obviamente. Nessa última semana, o Rome Odunze com 24% de target share, mais até do que o DJ Moore. Então, assim, sem o
o Keenan Allen, o Romeo Dunze é uma opção para flex essa semana, como eu falei, a defesa dos Rams, uma das defesas que mais estão saindo para wide receiver, então vale ficar de olho no Romeo Dunze, que pode ser um cara produtivo. Nessa última semana, 22% de jardas por target para ele, então assim, número altíssimo, 50% das jardas da equipe foram lançadas na direção dele. Para ter um número de comparação, o DJ Moore teve 16% de air yards nessa última semana, então o Romeo Dunze é o principal nome para você ficar de olho, porque o DJ Moore é um cara titular no seu time, você não vai mexer no DJ Moore no seu ataque, mas o Romeo Dunze vale a pena você apostar. No lado dos Rams, uma semana muito boa do Kyren Williams, graças a Deus, uma semana produtiva dele, né? Não só com volume, mas muito produtiva. Foi a semana com o maior volume dele de jogo, com o maior número de jardas terrestres, maior número de jardas recebidas, 3 touchdowns para ele nessa partida, já são 5 touchdowns para o Kyren Williams em 3 jogos, muito bem, tá? Vale falar sobre o ataque aéreo do nosso querido Los Angeles Rams, porque o ataque aéreo dos Rams tá uma zona, a gente não sabe quem vai jogar cada semana. Então, por exemplo, nessa última semana a gente teve um DeMarcus Robinson com 17% de target share, Tyler Johnson com 17%, Tutu Atwell com 22%, um Jordan Whitehagen com 13%. Além disso, a gente também tem o Colby Parkinson. Eu evitaria qualquer jogador, qualquer recebedor desse ataque dos Rams. Eu acho que é um time que vai forçar muito o jogo com o Kyren Williams, que vai tentar correr muito com ele. Vai pegar uma defesa boa. A defesa do Chicago é uma defesa forte, é uma defesa que tem feito uma temporada muito boa, é uma das defesas que menos cedem pontos para os wide receivers no fantasy, então evitaria qualquer um desses jogadores. É uma das defesas que menos, a segunda defesa que menos cede pontos para os QBs no fantasy, então o Matthew Stafford também é uma opção para você dar uma segurada. Nesse ataque dos Rams, apenas apostaria, obviamente, no Kyren Williams essa semana. Packers e Vikings fazem mais um bom jogo de divisão aqui essa semana. Jogo em Green Bay, jogo interessante pra gente acompanhar a questão do Jordan Love, se ele volta. Malik Willis fez uma baita semana, fez um baita jogo nessa última semana contra os Titans. Caso ele seja titular, eu ainda não apostaria nele pro Fantasy, porque a defesa dos Vikings é uma defesa muito boa, tá? É uma defesa forte. Na questão do backfield, a gente viu uma semana em que o Emmanuel Wilson foi muito bem utilizado pelos Packers, né? O Emmanuel Wilson teve 41% de snaps na partida contra 52% para o Josh Jacobs. O Josh Jacobs jogou basicamente o primeiro quarto todo. Os Packers abriram vantagem e parece que deram uma segurada nele, né? Não quiseram forçar, parece que o Josh Jacobs não tem nenhuma notícia de lesão ou algo do tipo. Então, assim, num jogo, como eu espero um jogo equilibrado na próxima semana, espero ver um Josh Jacobs efetivo, então é um cara para você deixar como titular no seu time. O Emmanuel Wilson vale uma opção aí pro seu waiver, né? Depois de ter feito um bom jogo, é o principal handcuff aí do Josh Jacobs, então vale uma atenção especial. O grupo de recebedores dos Packers é uma confusão, assim, o Jaden Reed é claramente o wide receiver 1 do time, mas é difícil de apostar muita coisa. Contra um ataque em defesa forte, contra a defesa como é a defesa dos Vikings, que ainda não cedeu nenhum touchdown para wide receiver no Fantasy, tá? E já pegaram bons jogadores, pegaram Malik Neighbors, Brandon Ayuk, Deebo Samuel, Stephon Diggs, Nico Collins, pegaram bons jogadores e todos em situação do time tá vencendo, o adversário lançando muitas bolas, tendo que correr atrás do placar, ou seja, nem garbage time, nem nada. Então, assim, é uma defesa sólida. Eu manteria o Jaden Reed como uma opção de flex, porque é um cara que vem sendo utilizado de formas variadas no time. Não apostaria muito no Christian Watson, nem no Romeo Doubs, nem no Octavia Wicks, porque são caras muito inconstantes. Tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir produzir em profundidade contra uma defesa que tem sido muito forte, tem conseguido pressionar bem os quarterbacks, tem feito bons jogos, e são caras que produzem mais em profundidade, né? Principalmente o Romeo Doubs e o Christian Watson. Não sei se nesse jogo contra o Minnesota talvez eles consigam esse espaço para produzir em profundidade. No lado dos Vikings, um grande jogo do Aaron Jones, uma partida muito boa do time como um todo, mas o Aaron Jones fez uma grande partida, sendo muito bem acionado. Isso que a gente ficou um pouco preocupado com ele na última semana, que ele perdeu um pouco de espaço para o Ty Chandler. Mas nessa última semana, o Aaron Jones basicamente voltando a ser um cara mais dominante, né? Se não em questão de
de snaps, de tempo em campo, que foi basicamente o mesmo das últimas semanas. Nessa semana a gente viu um aumento, principalmente em tempo de corrida, né? Semana passada foi 41% de tentativas das corridas para Aaron Jones. Essa semana foi 68%, tá? E ele segue sendo muito acionado no jogo aéreo, tem 19% de target share na temporada. É o segundo principal recebedor da equipe, atrás só do Justin Jefferson. Então o Aaron Jones segue uma opção fortíssima para o fantasy. O Sam Darnold é outro que tem uma situação interessante. É um QB que tem sido consistente no fantasy, 2 jogos para mais de 20 pontos. O que fazer com o Sam Darnold é uma questão que a gente fica de olho, né? A defesa dos Packers é uma ótima defesa, que tem feito uma temporada muito, muito boa. Nessa última semana, o Will Levis até conseguiu fazer um jogo interessante, tendo que correr atrás do placar, obviamente. A gente viu o Will Levis ali com 260 jardas, 2 touchdowns. Na semana passada o Anthony Richardson não fez nada. Eu acho que vale você apostar como um QB baixo essa semana o Sam Darnold, porque ele tá numa sequência muito forte, cara. Tá jogando muito bem e eu espero que ele mantenha isso. A questão dos recebedores do time, vale a pena a gente esperar para saber se o Jordan Edson vai jogar ou não. Não sei se ele joga nessa semana, a gente não tem notícias ainda se o Jordan Edson joga essa semana contra os Packers, mas assim, usaria apenas em último caso como um flex. A gente não sabe como ele tá, já perdeu 2 jogos, a gente não sabe como ele vai voltar, um duelo difícil contra uma defesa complicada como a defesa dos Packers, que vem fazendo um trabalho interessante contra os wide receivers, como eu falei, né? Nessa temporada, a gente viu aí que na semana 2, tá? O Michael Pittman não conseguiu fazer absolutamente nada contra eles. Na semana passada a gente viu um DeAndre Hopkins conseguindo fazer um bom jogo, mas tipo assim, a gente nas últimas 2 semanas nenhum wide receiver chegando a 80 jardas contra esse time. Então, o foco obviamente vai ser o Justin Jefferson, e me preocupa um pouco se a gente vai conseguir ver um jogo produtivo de um wide receiver 2 do Minnesota Vikings nessa partida contra uma boa defesa, que é essa defesa dos Packers. Texans e Jaguars, mais um jogo, mais um duelo de divisão. Ao lado do Houston Texans, vamos ver se o Joe Mixon volta para essa semana. Caso ele volte, obviamente, a titular. O Ken Akers também vai ficar numa questão de dúvida, tá? Porque além do Joe Mixon, tem o Dameon Pierce. Se o Joe Mixon não voltar e o Dameon Pierce voltar nessa semana, eu evitaria tanto o Pierce como o Ken Akers. Acho que eles vão dividir ali snaps e carregadas nesse jogo. Apostaria muito no jogo aéreo desse time do Houston Texans para essa próxima semana contra uma defesa que está sofrendo muito, que é a defesa dos Jaguars, né? Vimos na semana passada um massacre dos Bills. Então, acho que vale uma aposta firme, obviamente, no Nico Collins, que é titular, e no Stephon Diggs, que fez um jogo muito bom na semana passada com 12 targets, 10 recepções. Pode ser um jogo interessante, pode ser um momento interessante para o Stephon Diggs crescer na temporada, tá? Então apostaria nele essa semana contra um confronto muito favorável contra os Jaguars. Acho que vale a pena você ficar de olho no Stephon Diggs e obviamente no CJ Stroud, que tem o segundo melhor confronto da semana para os quarterbacks. No lado dos Jaguars, muitos problemas, um ataque que não funciona. O Trevor Lawrence, para mim, segue sendo uma opção apenas de banco, é um cara que não está conseguindo produzir. O Christian Kirk a gente tem uma notícia boa do Christian Kirk essa última semana, que foi um jogo mais produtivo dele na temporada, né? Não que tenha feito grandes coisas, muito em garbage time, mas assim, 23% de target share para ele já é a melhor marca da temporada. Foi o jogador que teve o maior volume de air yards da equipe nessa última semana também. Então assim, um Christian Kirk tendo esses números, né, 10 targets nessa semana, mantendo essa média, é um cara que a gente pode voltar a considerar pro nosso flex. Eu acho que é um cara que a gente pode utilizar como flex essa semana. A defesa do Houston é uma defesa que vem seriando muitos pontos para wide receiver. A gente espera uma semana assim, com o Houston sendo favorito, obviamente. Então assim, possível que a gente veja um Trevor Lawrence tendo que lançar muita bola novamente, né? Como a gente viu nessa última semana. Não quer dizer que isso vai ser um sinal muito produtivo para a equipe, obviamente, mas o Christian Kirk pode ser um bom beneficiado disso. Então o Christian Kirk e o Brian Thomas eu acho que valem uma opção como flex para eles dois nessa semana contra o Houston Texans. Não espero um blowout como foi nessa última semana contra
contra os Bills, mas espero um jogo em que a gente tenha que ver um Trevor Lawrence lançando muita bola. Como a gente está vendo, cada semana aumentando. Primeira semana 21 tentativas, semana 2 30 tentativas, semana passada 38 tentativas, isso porque ele não jogou o jogo inteiro, saiu no último quarto, então é um ataque que tá lançando muita bola, tá tendo que lançar muita bola. Então vale a pena ficar de olho nos recebedores dos Jaguars, né? Principalmente o Brian Thomas e Christian Kirk. Além deles também, eu queria falar do Travis Etienne, que eu acho que é uma opção para você tentar uma venda. É um cara que não tá tendo aquele volume de corridas muito produtivo, é um cara que o Tank Bigsby tem roubado toques dele, não que venha sendo toques assim muito produtivos ou tipo muita coisa. Nessa última semana ele correu apenas 2 vezes porque estava voltando de lesão. Na semana 1 a gente viu ele tendo 12 toques na bola no primeiro jogo, mas o Etienne não vem sendo produtivo, né? Não vem conseguindo traduzir muito no fantasy, então assim, me preocupa um pouco esse ataque do Jaguars para os próximos jogos. Não sei se os game scripts serão favoráveis para o Etienne, apesar de ser um cara envolvido no jogo aéreo, isso pode preocupar um pouco, né? Um cara que vai acabar sendo muito dependente de touchdown semana a semana no fantasy, pelo que parece. Colts e Steelers, mais um jogo pra gente falar sobre essa semana, um jogo complicado para os Colts que jogam em casa contra uma forte defesa do Pittsburgh. Defesa dos Steelers, que é a melhor defesa contra QB, a terceira melhor defesa contra running back e a quarta melhor defesa contra wide receiver. Complicado. Eu evitaria o Anthony Richardson nessa semana contra os Steelers. Sei que foi um cara draftado alto, tá? Foi um cara que a gente draftou alto. A questão dele, obviamente, vai ser o jogo terrestre. A gente vai conseguir ver um Jordan Richardson correndo com a bola, porque nos últimos 2 jogos foram poucos, né? Foram 37 jardas e 24 jardas. Lançando a bola não inspira confiança. Não sei se vai conseguir lançar em profundidade contra uma defesa forte como essa defesa dos Steelers. Então me preocupa, eu evitaria o Anthony Richardson essa semana. Acho que pode ser uma semana complicada para ele mesmo jogando em casa. Assim como eu evitaria qualquer jogador desse ataque, tirando o Jonathan Taylor, que é um cara para ser titular. Mesmo o Jonathan Taylor tendo alguns problemas correndo com a bola, principalmente tipo, não sendo talvez tão utilizado como a gente imaginava na Red Zone. A gente esperava um Jonathan Taylor, assim, cara, é um cara que vai, tipo, dominar a questão ali na Red Zone da equipe e tal. Então, assim, até o momento foram apenas 4 tentativas de corridas para ele na Red Zone em 3 jogos, e nenhum target para ele. Então, volume de jogo dele na Red Zone, toques produtivos, né, o high value touches dele, que são corridas nas 10 últimas jardas, e targets muito baixo do Jonathan Taylor. Então, assim, a gente precisa ver ele carregando o jogo, né? Carregando o jogo de primeiro ao último quarto, sendo produtivo para ele poder ser um jogador importante e impactante. Semana 1, touchdown salvou. Semana 2 não teve touchdown, mas até correu bem com as poucas oportunidades que teve. E nessa última semana ele explodiu, fez o seu grande jogo contra uma defesa complicada que era do Chicago. Continuo mantendo o Jonathan Taylor no meu time porque ele é running back 1, cara. Não tem como você deixar o Jonathan Taylor no banco e tá produzindo, fazendo jogos ok. Fez um jogo muito bom na semana passada. Acho que ele tem tudo. Não acho que vai repetir um jogo absurdo como ele fez na última semana. Não acho. Espero um jogo de poucos pontos. Mas eu acho que ele vai fazer uma semana sólida novamente, que eu espero ver o Colts dando muita bola para ele. No lado do Pittsburgh Steelers, a gente tem um Justin Fields ok, seguro, sendo um titular seguro pro Fantasy, e me preocupa porque ele tá sendo um cara que tá fazendo o ataque andar minimamente, não muito bem, mas minimamente. Me preocupa porque a gente não consegue ver o jogo aéreo produtivo, né? Um jogo aéreo que produza muita coisa. O Calvin Austin nessa última semana teve um jogo produtivo. O Pickens não vem fazendo uma temporada muito boa. O Pat Freiermuth, que muitas vezes que tem sido se solidificado ali como o segundo principal recebedor do time, tem tido uma média ali de 4 recepções, 5 targets por jogo, mas baixo número de jardas, tá? Então eu evitaria qualquer jogador desse ataque do Steelers, a não ser o Najee Harris. Najee Harris
tem tido um ótimo volume de jogo nesse início de temporada. Uma média de 18 corridas por partida. Nessa última semana, 5 targets. O Jaylen Warren com problemas de lesão, né? Um problema no joelho do Jaylen Warren, pode perder tempo, não tem sido muito acionado. Então, acho que o Najee Harris é uma opção bem segura, não vou dizer bem segura, mas é uma opção possivelmente até de running back 2 no Fantasy Football nessa próxima semana, tá? Eu sei que a defesa dos Colts tem sofrido muito no jogo aéreo, principalmente, tem sido um desastre contra wide receivers, contra tight ends, mas eu espero ver o Najee Harris correndo muito com a bola mais uma vez, ainda mais se a gente tiver uma baixa do Jaylen Warren. Então, vale apostar no Najee Harris essa semana, acho que ele pode vir para um jogo produtivo. Se você precisar muito de um tight end e estiver no streaming, o Pat Freiermuth é um cara que você pode considerar pelo confronto. Não pelo que ele vem produzindo, mas pelo confronto, que é um dos melhores confrontos da semana para os tight ends. Vamos falar de Jets e Denver Broncos agora. Um jogo difícil para os Jets, mesmo jogando em casa. A defesa do Denver Broncos é uma das boas defesas no Fantasy no geral, né? Cedendo poucos pontos no geral ali para QB, para wide receiver. Então, assim, óbvio que o Garrett Wilson é um cara que você mantém no seu time titular, tá? Mas assim, eu evitaria um pouco o Lazar e o Michael Williams essa semana. Um cara que talvez possa ser uma opção viável para você usar como streaming é o Tyler Conklin, que vem de um grande jogo com 6 targets, 93 jardas contra os Patriots. A defesa do Denver, não vou dizer que teve problemas contra wide receivers, tá? Mas assim, na semana 2 o Pat Freiermuth teve 40 jardas, na semana passada o KD Alton teve 7 recepções para 47 jardas, então a gente talvez veja um jogo de um Tyler Conklin bem utilizado. Talvez seja uma saída aí contra uma defesa forte do Denver que tem sido contra os wide receivers. Vale citar também o Allen, né? O calouro, o running back, o Braylon Allen, que vem de um ótimo jogo, vem sendo um cara que tá jogando muito bem. Obviamente ele não vai tirar o poder do Breece Hall, que é o running back indiscutível, mas eu acho que é um cara que em ligas grandes vale você utilizar, tá? Ele é um cara que tem entrado em campo, tem tido as oportunidades, tem corrido com a bola, e eu acho que o Jets não vai abrir mão disso. Inclusive os dois running backs sendo muito acionados no jogo aéreo, o Aaron Rodgers lançando muito para os dois running backs. Para você ter uma noção aqui, é o time com maior target share para running back na temporada, o Breece Hall com 21% de target share, o Allen com 10% de target share. Então assim, número alto para dois running backs, ainda mais um Allen que é um running back 2, tendo um running back dominante como é o Breece Hall. Então vale você ficar de olho nele em ligas profundas, tá? Sobre o Aaron Rodgers, é uma questão interessante, que fez um grande jogo contra os Patriots, mas eu evitaria o Aaron Rodgers essa semana contra uma defesa forte como a defesa do Denver, que não cedeu muita coisa pra ninguém. Pegou grandes QBs? Não pegou. E Geno Smith, Justin Fields, Baker Mayfield. Mas assim, o Baker vinha de 2 jogos muito bons e não fez nada nessa última semana. O Geno Smith fez um jogo bem abaixo nessa semana contra o Denver, depois fez 2 jogos bons no Fantasy. É uma defesa que tem conseguido anular um pouco o jogo aéreo das equipes. Então acho que vale a pena segurar um pouco o Aaron Rodgers. No lado do Denver Broncos, que vem de um grande jogo, tá? Fez uma partida espetacular nessa última semana contra o Tampa Bay, uma vitória absurda fora de casa, que, ninguém esperava essa vitória. Tem um confronto dos mais pesados. O Jets é uma defesa fortíssima contra todas as posições. Então, assim, sendo bem sincero, eu evitaria qualquer um nesse ataque do Denver Broncos essa semana. Não colocaria ninguém. Se você precisar muito, talvez um Courtland Sutton seja uma opção, principalmente pela questão de game script. Se a gente talvez ver um Jets à frente do placar por ser o favorito, a gente talvez veja um Denver Broncos tendo que lançar mais a bola. O Courtland Sutton teve 2 jogos com mais de 28% de target share, então talvez seja um cara que a gente possa utilizar e talvez chamar um flex se você estiver precisando muito na posição. Mas eu evitaria ao máximo qualquer jogador desse backfield, evitaria usar o Bo Nix, evitaria o Greg Dulcich. Então o Sutton talvez seja o único nome ok nesse ataque do Denver para essa semana contra uma defesa muito forte. Bucks e Eagles, nosso último jogo aqui do primeiro horário de domingo. Tampa Bay que
como eu falei agora do Denver, né? Tampa Bay que sofreu uma derrota inesperada nessa última semana. Vale um destaque negativo para 2 jogadores nesse ataque, né? Primeiro, Rachaad White, que não vou dizer que vai perder a condição dele como principal running back do time, mas que tá perdendo o volume de jogo. Enquanto ele perde, o Buck Irving tá ganhando. Na semana 1, o Rachaad White teve 56 a 33% das corridas. Na semana 2, caiu para 53 a 37. E nessa última semana, o Buck Irving mais utilizado. 56 a 38 pro Irving nas corridas. Tá? Um Rachaad White com problemas. Não vou dizer que, como eu falei, que ele vai perder a posição de running back 1, mas ele não está conseguindo ser produtivo. Não consegue produzir, e o Buck Irving, sendo um jogador relevante, vale uma opção para waiver. Então, o Rachaad White é um cara que eu tentaria vender no Fantasy. Se eu fosse você, nessa semana, buscaria uma venda para ele. Eu acho que vale a pena apostar nisso. E tem um confronto difícil. Então, assim, o Rachaad White, para mim, é uma opção para flex essa semana apenas, se tanto. Um duelo difícil contra o Philadelphia. Outro cara com destaque negativo é o Mike Evans, que vem de um jogo complicado, vem de um jogo pouco envolvido contra o Denver. Na semana passada contra o Detroit também. Mas eu escalaria o Mike Evans essa semana contra a equipe dos Eagles, que vem sendo uma das defesas que mais cedem pontos para os wide receivers no Fantasy Football. Então eu acho que vale a pena a gente talvez apostar aí numa volta do Mike Evans, um jogo interessante para ele. A gente já viu aí 5 touchdowns de wide receivers, né, recebendo bola contra os Eagles. Então a gente talvez possa ver aí uma semana ok dele, tá? E destaque obviamente positivo pro Chris Godwin, que tá fazendo uma temporada absurda, né? Temporada incrível do Chris Godwin, uma temporada sólida, sendo muito acionado, target share alto, já entrando numa área de top 15 possivelmente pro Fantasy, tá? Pode ser até uma dica de compra, porque apesar dele tá jogando bem e tá com valor alto, eu acredito que o valor dele vai só aumentar, porque ele tende a ser um cara consistente no Fantasy. São jogos com 8, 9, 10 targets, eu acho que ele vai manter essa média e vai ser um cara produtivo. O Baker Mayfield tem feito uma temporada sólida, tem lançado bem a bola, então eu acho que a gente vai ver aí uma temporada bem sólida do Godwin no Fantasy Football, beleza? No lado dos Eagles, vale o destaque para o grupo de wide receivers primeiro, porque a gente pode ter uma semana sem A.J. Brown, sem Devonta Smith e sem o Covey. Sim, uma semana sem os 3 wide receivers do time. O A.J. Brown já está fora, a gente não sabe ainda se ele vai voltar. O Devonta Smith teve um problema com concussão, então a gente tem que aguardar para ver se ele vai entrar no protocolo de concussão. Então, assim, esses problemas com concussão na NFL nas últimas temporadas, o jogador geralmente perde pelo menos um jogo, tá? E o Covey é um cara que vai ficar fora aí 6 semanas, pelo menos, com problema no ombro. Não fez nada nessa última semana, basicamente não jogou, teve uma lesão. O Jahan Dotson é um cara para você ficar de olho nessa semana, para waiver, possivelmente, que pode ser o principal wide receiver do time, cara. Talvez se o Eagles possivelmente não jogar com ninguém, tá? Não é um confronto muito fácil contra o Tampa Bay, que é uma defesa muito boa contra os wide receivers e contra os tight ends, porque eu queria chegar também no Dallas Goedert, que fez uma semana absurda. É um confronto muito difícil contra a Tampa Bay, contra os tight ends. Até agora os tight ends não produziram nada contra essa equipe dos Bucks, e eles pegaram o Sam Laporta na semana 2, então assim, já tiveram jogos contra um tight end considerável, né? Mas assim, cara, com esses problemas no corpo de recebedores, eu acho que não tem como a gente evitar usar o Dallas Goedert essa semana, depois do que ele fez na semana passada. Ele com certeza vai ser muito utilizado pelo time, não tem como, tá? Então vale a pena a gente ficar de olho, e vale a pena a gente ficar de olho também num jogo corrido pro Jalen Hurts. A defesa do Tampa Bay Buccaneers tem feito um bom trabalho contra o jogo aéreo até, dos QBs, mas assim, na semana 1 o Jaden Daniels correu para 90 jardas e fez 2 touchdowns. Na semana passada o Bo Nix correu para quase 50 jardas e fez touchdown. Talvez possa ser um jogo produtivo do Jalen Hurts correndo com a bola, principalmente sem muitas opções no jogo aéreo.
Cardinals e Washington Commanders, eu espero um jogo interessante, cara. Eu espero um jogo legal, um jogo divertido de se ver. No lado do Arizona Cardinals, eu acho que vale a gente apostar bem essa semana no jogo aéreo da equipe, tá? O Washington, obviamente, um desastre. É o pior time contra os wide receivers. Um time que tem sofrido muito, uma secundária muito fraca, que sai de muitas big plays. Então, acho que vale muito a pena a gente ficar de olho nesse ataque aéreo do Arizona Cardinals. Não só o Marvin Harrison, mas também o Michael Wilson e o Greg Dortch. Eu acho que o Michael Wilson é um cara que pode ter uma boa semana. 28% de target share na semana passada. Foi um cara que teve o seu jogo aí mais acionado. Então, olho nele para essa semana contra uma defesa com muitos problemas. Na posição de tight end, a gente tem a questão do McBride baleado também. A gente não sabe se ele vai jogar essa semana. Entrou no protocolo de concussão. Então, assim, eu acho que é bem provável dele jogar essa semana. O tight end reserva é o Elijah Higgins. Assim, não tem como a gente apostar, obviamente, no Elijah Higgins. Difícil. Então, olho no Michael Wilson nesse ataque do Arizona Cardinals. E, obviamente, o Kyler Murray é um QB com potencial para ser um dos melhores QBs da semana no Fantasy. Pode ser um dos melhores. Se não, sei lá, pode brigar para ser um top 3 essa semana, tá? A gente viu aí semanas produtivas de QBs contra Washington. O Joe Burrow ontem fez um jogo muito bom. A gente viu na semana 1 o Baker Mayfield com quase 300 jardas e 4 touchdowns. Na semana 2 o Daniel Jones também fez um jogo produtivo. Então é uma semana que a gente espera muito do Baker, tá? Do Kyler Murray. A questão dos running backs aqui vale um destaque negativo para esse time do Arizona Cardinals como um todo. A gente ainda não sabe ao certo o que esse time quer correndo com a bola, cara. Porque na semana passada, um jogo que não foi um jogo perdido, um jogo que estava equilibrado, o James Conner correu 9 vezes apenas com a bola. Depois de 2 jogos correndo 35 vezes em 2 partidas, correu apenas 9 na semana passada. Eu espero um James Conner mais utilizado nessa próxima semana, sendo um running back 2 pro Fantasy. Mas assim, vale um alerta, porque é um time meio bipolar às vezes, né? Sei lá se a gente vai ver um James Conner correndo 30 vezes com a bola, ou se a gente vai ver um Kyler Murray lançando 40 vezes num game script neutro. Esse que é o problema com esse ataque aí do Arizona Cardinals. No lado do Washington, uma semana brilhante do Jayden Daniels, um jogo absurdo para ele. Fez uma partida simplesmente espetacular contra o Cincinnati Bengals. Então, é um titular para a semana, cara. Não tem jeito. Tem que ser um cara que você vai botar no seu time. Ele fez um jogo muito produtivo, muito sólido. Lançando a bola, né? O que a gente não vinha vendo ainda. Ele não vinha lançando, ele não vinha mal, mas ele vinha tipo, ok. Nesse jogo a gente viu mais bolas em profundidade. Vimos uma coisa importante: Terry McLaurin sendo acionado, Terry McLaurin jogando, Terry McLaurin produzindo bem. Então, muito bom ver esse desempenho aí do Jayden Daniels. Vamos ver essa semana contra uma defesa do Arizona, que é uma defesa que não é das mais fortes contra quarterbacks no Fantasy, pelo contrário, tem cedido uma média aí de quase 18 pontos por jogo para os QBs no Fantasy, o que está mais ou menos dentro da média daí do que a gente espera do Jayden Daniels, uma semana aí para 18, 20 pontos para ele, para ser um QB top 7, top 8 no Fantasy essa semana. Eu acho que vale a pena você apostar essa semana com tudo como starter no Brian Robinson. Tá? Nessa última semana ele não fez um jogo bom, mas teve mais um jogo aí com a sua média de toques na bola bem equilibrado. Mas o Austin Ekeler essa semana possivelmente não jogue, né? A gente não sabe se ele vai jogar, saiu do jogo na semana passada, então a gente não sabe se o Austin Ekeler vai estar disponível. É um cara que tem feito jogos bem ok, o Austin Ekeler, mas sem o Austin Ekeler a gente pode ver aí um bom jogo do Brian Robinson. O Arizona tem sofrido contra running backs, tá? Na semana 1 a gente viu um bom jogo do Buffalo Bills correndo com a bola contra esse time. Na semana passada, David Montgomery e Jahmyr Gibbs atropelaram a defesa do Arizona correndo com a bola. Então a gente pode esperar aí um jogo bem produtivo do Brian Robinson. E vale um destaque também para o Zach Ertz como uma opção para streaming. Tá? Eu sei que a gente sabe que a posição de tight end está uma dificuldade grande, mas o Zach Ertz está sendo um cara minimamente acionado, tá sendo um cara que tá tendo suas bolas,
tá recebendo passes, então vale uma opção para stream pro Zach Ertz, uma opção para waiver para você se você estiver precisando de tight end. 49ers e New England Patriots. 49ers de Jauan Jennings, né? O cara simplesmente... Cara, você viu, né? Se você jogou contra ele, você provavelmente perdeu. Se você teve ele no seu time essa semana, você provavelmente ganhou. Porque o cara simplesmente amassou nessa última semana. 40% de target share. Cara, assim, simplesmente inacreditável o que ele fez essa última semana. Não tem nem palavras. Pontuação absurda, quase 50 pontos no Fantasy pro Jauan Jennings nessa semana. Vai pegar uma defesa do New England Patriots que sofreu muito na semana passada contra o New York Jets. Então, assim, vamos ver como é que fica a questão do Deebo Samuel, que não deve jogar essa semana. Acredito que não joga essa semana o Deebo. Então, caso se confirme que ele não jogue, o Jennings é um wide receiver 2 pra semana. Pode colocar ele no jogo, porque, cara, não tem como deixar no banco, beleza? O Brandon Ayuk é uma decepção, porque a gente esperava que ele fosse assumir esse papel de wide receiver 1 do time, mas até agora nada pro Brandon Ayuk, apesar dos 10 targets, produção baixíssima para ele nessa última semana. Então, complicado, tá? Eu ainda não descartaria o Brandon Ayuk por ser um confronto favorável, por estar sem o Deebo Samuel, possivelmente sem o Kittle de novo. Então acho que vale a pena a gente ainda manter um Ayuk aí como um wide receiver 2 ou flex, mas o Jauan Jennings é uma opção bem interessante pro Fantasy nessa próxima semana contra uma defesa do New England que está sofrendo. No lado dos Patriots, é um ataque todo evitável, obviamente. Obviamente que o Ramondre Stevenson segue sendo a única opção decente, mas assim, não é um jogo fácil. Vai pegar uma defesa forte, vai pegar um time muito bom, que é o time do São Francisco, que está tendo seus problemas, obviamente, inclusive tendo seus problemas contra o jogo terrestre. Nessa última semana o Kyren Williams conseguiu correr bem. Na semana passada o Ty Chandler e o Aaron Jones combinaram para mais de 100 jardas, mas é um duelo difícil. E assim, um game script que tende a ser desfavorável aos Patriots pode prejudicar muito o jogo do Ramondre Stevenson. Vamos ficar de olho como ele vai ser utilizado no jogo aéreo. Nessa última semana não teve nenhum target, o que foi preocupante depois de 5 na semana passada. Não acho que o Antonio Gibson vá ser um fator, né? Obviamente ele não é. Eu não acho que ele seja um problema pro Ramondre Stevenson. Não acredito nisso, mas assim, a gente precisa ver o Ramondre Stevenson sendo utilizado no jogo aéreo. O cara que tem que ser utilizado recebendo passes, porque o game script dos Patriots, cara, a tendência é ser game scripts desfavoráveis. Então ele precisa receber bolas. Vamos ver se ele vai jogar nessa próxima semana de forma mais como um 3-down back, né? Não só um cara para early downs. Mas eu acho que ainda vale uma opção como running back 2 pro Stevenson. O grupo de recebedores dos Patriots, cara, acho que toda semana a gente vai ver alguém sobressaindo, mas dificilmente a gente vai conseguir confiar em alguém nesse grupo. Raiders e Cleveland Browns, um jogo que eu espero que seja um jogo bem ruim. Não estou esperando muita coisa dessa partida não, para ser bem sincero. Um ataque do Raiders que sofreu muito na semana passada contra o Carolina Panthers. O Gardner Minshew, que estava correndo o risco aí de perder o emprego, perder a vaga de titular, pelo que parecia. Ao que parece até o momento ele vai manter, né? Deve ser o QB1 do time na próxima semana contra os Browns. Mas assim, é um ataque todo evitável. O Zamir White, que a gente viu o técnico, né, o Pierce, falar que queria dar mais bola para ele, oferecer mais oportunidades para ele. Nessa última semana, basicamente, sumiu do jogo, não participou da partida, basicamente, o Zamir White, né? Nessa última semana teve apenas 24% de snaps contra 42% do Alexander Mattison. Então é completamente evitável qualquer um deles. Nesse ataque dos Raiders é um pouco mais do mesmo. É o Davante Adams tendo seu volume de jogo, mesmo que produzindo pouco, é um cara que você vai ter como wide receiver 2 no seu time. E o Brock Bowers não vem de uma semana boa, não vem de um jogo produtivo, mas, cara, sem preocupações com ele. É um cara que segue sendo possivelmente até o principal nome desse ataque pro resto da temporada, tá? Então não me preocuparia muito. Jacoby Myers e Trey Tucker tiveram
partidas produtivas, né? Os dois sendo muito bem acionados. Eu acho que o Jakobi Meyers, obviamente, se tiver na sua waiver da sua liga, é um cara que vale a pena você ficar de olho. O Trey Tucker em ligas profundas também. É um cara que desde a temporada passada teve momentos interessantes no Fantasy. Teve alguns bons jogos. O Trey Tucker não vai ser um cara consistente, tá? Não vai ser um cara que vai produzir muito consistentemente. Não à toa. Na semana 2 ele teve 6% de target share. Nessa última semana ele teve 23%. Não espero muita consistência dele. Até porque a gente tem ali um Davante Adams, tem um Brock Bowers, tem um Jakobi Meyers, mas em ligas profundas vale a pena ficar de olho. No lado do Cleveland Browns a gente teve, graças a Deus, um despertar do Amari Cooper, né? O Amari Cooper apareceu pra vida. A gente tava falando muito do Amari Cooper, falando que, cara, o volume de jogo tava lá, ele tava sendo procurado, teve drops em end zone, só não tinha conectado. E foi. Nessa semana foi um jogo espetacular dele. Quase 40% de target share para Amari Cooper, 12 targets para ele, líder absoluto do time, líder em jardas, né, air yards, 54% das jardas lançadas do time foram na direção dele, né? O segundo, por exemplo, foi o Jared Judy com 21%. Então, o Amari Cooper segue uma opção muito forte no Fantasy. Para mim ele era uma dica de compra desde o início. Eu acho que mesmo nesse ataque com muitos problemas a gente vai ver um Amari Cooper produzindo muito. O duelo contra os Raiders é interessante, principalmente para os running backs, né? Que é o segundo time que mais cede pontos para running backs no Fantasy Football. Então, assim, em tese seria um confronto bom para a gente apostar nos recebedores, no grupo de corredores ali do Cleveland Browns. A gente viu na semana passada o Chuba Hubbard correndo muito bem, Derrick Henry correndo muito bem. Na semana 1, o J.K. Dobbins explodindo. A gente viu nessa última semana um Ford um pouco mais utilizado. O Ford, que nessa última semana teve 63% das corridas contra 13% do Donta Foreman, foi mais utilizado. Mas é um ataque que não dá pra gente confiar. A gente não consegue olhar nesse ataque do Cleveland Browns e imaginar um jogo em que a gente vai ver um Jeremy Ford carregando o piano. Não vai ser isso, não vai ter isso. Então, assim, um jogo em que a defesa adversária cede muitos pontos pro running back, tá? Como é a defesa dos Raiders. Em tese seria muito bom. Mas como a gente vê um ataque do Cleveland que é inconstante, o running back, o Ford, uma semana corre 12 vezes, tem 80% de snaps, na outra semana ele entra 40% dos snaps, não dá pra gente confiar. Eu acho que a gente talvez veja aí um jogo com um pouco mais de comitê nessa próxima semana, com o Donta Foreman, o Pierre Strong. Então eu acho que a gente talvez veja um pouco mais de divisão. Mesmo assim, acho que o Ford vale como uma opção para flex no máximo pelo confronto, tá? Apostando no confronto, apostando em ter um confronto interessante, talvez valha aí a gente utilizar o Jeremy Ford por isso. Chargers e Kansas City Chiefs no Sunday Night Football não, perdão. É o último jogo do segundo horário aqui. Chargers e Chiefs. No lado dos Chargers, um destaque pro J.K. Dobbins, não pela produção dele essa semana, mas porque foi a primeira semana em que ele de fato dominou o backfield dos Chargers, né? Ganhou de fato aí do Gus Edwards com 75% das corridas da equipe e 15% de target share, volume de jogo alto. Aproveitaria para tentar uma compra no J.K. Dobbins nessa semana. Por quê? Porque teve uma produção baixa, a galera talvez já tenha ficado um pouco menos empolgada com ele, mas ele teve o domínio do backfield e isso importa muito. Não é um confronto fácil, a defesa dos Chiefs muito forte contra o jogo terrestre, limitando o Bijan Robson a 31 jardas em 16 corridas. Na semana 1, o Derrick Henry teve apenas 46 jardas, é um confronto difícil, tá? Então a gente talvez não consiga ver um J.K. Dobbins muito produtivo. Talvez mais uma semana, se ele jogar mal, seja mais uma semana boa pra gente poder aproveitar um Dobbins aí numa janela de compra, beleza? Nos wide receivers ali do time, cara, a gente viu um Quentin Johnston com mais um jogo de wide receiver 1 do time, né?
Ele mais um jogo ali sendo o líder. Não foi o líder em targets essa semana, foram apenas 3 targets, mas mais uma semana com um bom volume de snaps para o Quentin Johnston, depois de uma primeira semana em que a gente ficou até um pouco preocupado e tal, não sabia quem ia ser o principal, como é que ia ser ali a questão de divisão, né? Na primeira semana ele foi o terceiro do time em snaps, e nessa última semana 80% de snaps para ele, foi o líder entre os recebedores em snaps. Então num set de 2 wide receivers parece que ele tá tomando a frente ali nessa situação. Vamos ver com a volta do Joshua Palmer como vai se dar essa questão dos wide receivers. Dito isso, cara, não dá pra confiar em ninguém nesse ataque dos Chargers, ainda mais com um Justin Herbert baleado. Então eu evitaria qualquer um desse ataque. No máximo o J.K. Dobbins como um running back 2 de baixo, aí, pelo volume, por ter vencido essa batalha, pelo que parece, ter vencido a batalha com o Gus Edwards. No lado dos Chiefs, Carson Steele parece que vai ser running back 1, né? Pelo menos nesse primeiro jogo ele foi o running back 1 dos Chiefs no jogo contra os Falcons. Ganhou ali contra o Samaje Perine, né? O Samaje Perine ele teve um volume bom de corridas, teve 17 corridas, um número muito bom para ele nesse jogo, contra apenas 6, né, do Samaje Perine. Então, se mantiver o que a gente previa, a gente vai ver ali um Steele como running back 1, o Samaje Perine como running back 2. A questão é o Kareem Hunt, quando ele entrar, se entrar, o quanto isso vai impactar. O Carson Steele acho que pode ser uma opção interessante para você essa semana, utilizar como um flex no Fantasy por esse volume de jogo que foi muito bom. O confronto não é tão favorável contra os Chargers, que é uma defesa que tem feito bons jogos no Fantasy Football, mas assim, o ataque dos Chiefs é muito bom, mesmo com o Patrick Mahomes não estando no seu auge técnico até agora no início da temporada, mas é um ataque que anda muito e o Steele vai ter as suas oportunidades, não tem como, ele vai produzir ali em situação de gol, vai ter corridas, porque provavelmente esse ataque vai chegar lá algumas oportunidades, né? Nessa última semana, no jogo dessa última semana, o Carson Steele correu 3 vezes na linha de 10 jardas, para você ter uma noção. Então ele vai ter as suas oportunidades. Vale citar também o Rashee Rice. O Rashee Rice hoje é possivelmente um wide receiver top 5 para o resto da temporada. O Patrick Mahomes, cada jogo que passa, confia plenamente nele. Então, assim, 34% de target. Há quanto tempo que a gente não via isso, né? E 34% na temporada, tá? Não foi só nesse jogo, não. 2 jogos com mais de 33% de target share pro Rashee Rice. Então a gente não via o Patrick Mahomes confiar tanto no wide receiver, assim, talvez desde um Tyreek Hill, sei lá. Não sei. Então ele é um cara que não é um alpha receiver, aquele cara que joga ali outside, que vai tipo ganhar aquelas bolas contestadas, não. Ele é um cara que joga muito como slot, mas é um cara que está muito em campo em sets de 2 wide receivers. Isso é muito importante, isso é fundamental no fantasy, tá? Isso assim diferencia muito os wide receivers, como é o caso do Amon-Ra St. Brown, que são em tese, né, wide receivers que são slots, como o Amon-Ra St. Brown, são caras que chegaram e que em tese seriam slot receivers, ou seja, meio que um wide receiver 3, né, para entrar ali como slot, mas que em sets de 2 wide receivers, quando geralmente jogam só 2 wideouts, eles são caras que estão em campo. Então o Amon-Ra St. Brown é esse cara, o Rashee Rice se tornando esse cara no Kansas City Chiefs, então ele vai estar muito em campo num ataque muito forte. Então esse cara é assim, tende a ser um league winner no fantasy, se mantiver essa questão que tende a ser um league winner. E vale o destaque negativo, obviamente, para o Travis Kelce, né, que simplesmente não está jogando absolutamente nada. Teve o seu jogo com o maior número de targets na temporada, mas o menor número de snaps. Como eu falei no podcast anterior, o Travis Kelce não é mais confiável desde a temporada passada, que a gente viu que ele jogando mal. Então eu espero ele fazendo um jogo ou outro produtivo, com touchdown e tudo mais, porque, querendo ou não, o Kelce não desaprendeu a jogar bola, né? E ainda tá muito em campo, mas não vai ser mais um tight end consistente pelo que a gente tá vendo aí nesse início de temporada. Se você quiser buscar uma troca no Kelce, eu acho que vale até
vale talvez até uma opção viável, ou esperar umas 2 semanas, 3 semanas, se ele fizer um jogo bom, porque assim que ele fizer um bom jogo, a galera já cresce muito o olho no Kelce e já acha que ele vai voltar ao auge. Então vale a pena ficar de olho nisso. Baltimore Ravens e Buffalo Bills, jogaço, que a gente vai ter no Sunday Night Football dessa semana 4, tá? O ataque do Baltimore Ravens com problemas, principalmente no jogo aéreo, pouquíssimas rotas percorridas pelos jogadores nessa última semana. Mark Andrews percorreu rotas em apenas 6 jogadas. Mark Andrews é um jogador para você, cara, evitar. A verdade é essa, tornou-se, assim, basicamente evitável. Vamos ver nessa próxima semana contra os Bills. Eu falei pra você que é um jogo pra você evitar, né? Assim, eu acho que talvez seja o último jogo pra você dar uma chance pro Mark Andrews pelos seguintes fatores. Buffalo Bills é uma das defesas que mais cedem pontos pra tight end no Fantasy. Não espero um jogo com game script favorável ao Baltimore Ravens, ou seja, esses game scripts em que o time tem que lançar a bola, vai ter que correr atrás do placar, a gente talvez veja, a gente deve ver mais do Mark Andrews em campo, percorrendo mais rotas. Então acho que nesse sentido vale a pena a gente apostar um pouco mais no Mark Andrews essa semana. Assim, é a última semana, cara. Se não der, assim, é um cara que você vai ter que deixar no seu banco. Infelizmente, a questão é essa. E talvez possa ser uma semana para ele jogar bem e você tentar uma troca no Mark Andrews no Fantasy. No lado do Buffalo Bills, vale um destaque para esse grupo de recebedores que tende a ser equilibrado ali com Shakir e Coleman e o Curtis Samuel e tal. A gente viu ali Mac Hollins, mas, cara, o Khalil Shakir é um cara que tem sido consistente, tá? São 3 jogos na temporada com mais de 10 pontos no Fantasy, 21% de target share na temporada, então é um cara que tá entrando numa rota aí de ser possivelmente um wide receiver flex confiável, possivelmente até um wide receiver 2. Aqui é difícil que o Buffalo Bills é um time que corre bem com a bola, mas essa semana contra o Baltimore, olha, fica de olho no Khalil Shakir. O Baltimore é uma das defesas que mais está cedendo pontos ali para wide receiver, então o Shakir pode vir a ter uma semana produtiva no Fantasy contra essa defesa do Baltimore Ravens. E além dele, o Kincaid, né? O Kincaid vem de uma boa semana, o melhor jogo dele na temporada, melhor número de target, de jardas, fez touchdown. Não foi um grande jogo do Kincaid, mas foi um bom jogo. Eu acho que vale até você buscar uma troca no Kincaid. Me preocupa a questão do snap count dele semana a semana, porque a gente está vendo ali um Dawson Knox jogando bastante. Dawson Knox tendo muitas oportunidades. Nessa última semana, assim, eles jogaram o mesmo tanto de snaps, basicamente, 52%, 53% para cada. Então, isso me preocupa um pouco no Dalton Kincaid. Passando para o Monday Night Football, Miami Dolphins e Tennessee Titans, um jogo que poderia ser interessante se tivesse o Tua Tagovailoa, mas sem QB no Miami Dolphins é complicado, né? Skylar Thompson é um desastre, se machucou ainda, então pode ser que entre o Tim Boyle. Cara, é difícil falar para evitar o Tyreek Hill, né? Eu não vou falar para você evitar o Tyreek Hill essa semana, não botar no seu time, obviamente, mas entra numa área com o wide receiver 2 e wide receiver 2 baixo, cara. A defesa do Tennessee Titans é uma das melhores contra os wide receivers no Fantasy. O Jaylen Warren pode deixar no seu banco, cara. Assim, é difícil apostar no Jaylen Warren nessa semana. Ainda apostaria no Devon Achane. Mas se tem alguém nesse time para produzir algo, é o Devon Achane, que nessa última semana mesmo jogando mal, tá? Teve 16 oportunidades, um número bem sólido de oportunidades para ele, 5 targets. Então, acho que ele vem para um jogo bom, vem para um jogo decente, contra uma defesa que vem cedendo pontos para os wide receivers. Então, acho que a gente pode esperar um bom jogo do Achane. O Jaylen Waddle já deixaria no banco, um cara que não dá para confiar, um cara que não produz sem ser com o Tua. Foram apenas 4 recepções para 26 jardas nessa última semana, targets, uma média de jardas por target muito baixa também para o Jaylen Waddle, isso preocupa.
No lado do Tennessee Titans, a gente teve o surgimento do DeAndre Hopkins nessa semana, né? Eu falei na semana passada que o que me preocupava no Calvin Ridley era o DeAndre Hopkins voltando, era o DeAndre Hopkins tendo jogos, tendo mais oportunidades em campo. Nessa última semana, o DeAndre Hopkins teve 21% de target share, foi o líder do time em target share nessa última semana, o DeAndre Hopkins. E além disso, teve o maior número de porcentagem e de snaps na temporada para ele. Apesar de ter sido apenas 46% de snaps para o DeAndre Hopkins, ele já fez um leve estrago na distribuição de targets da equipe, certo? O Calvin Ridley teve 9% apenas, o Tyler Boyd teve 12%, foram quedas drásticas para esses dois jogadores e uma aumentando assim muito para o DeAndre Hopkins. Acho que aos poucos o DeAndre Hopkins vai ter mais oportunidade em campo, deve aos poucos ali pairar junto com Calvin Ridley como os dois principais wide receivers do time. Então assim, nessa próxima semana eu acho que vale uma aposta no DeAndre Hopkins como um flex, tá? Não apostaria tão alto, como um flex talvez valha uma aposta para ele. Não apostaria o Calvin Ridley, acho que é um cara que não tende a ser confiável, é um cara que talvez em big play consiga alguma coisa, mas cara, foi um jogo bem complicado para ele nessa última semana, preocupante. O backfield nessa última semana a gente viu pouco do Tony Pollard, né? Apesar de mais um jogo assim, mantendo a média de snaps, né? De 60 a 35 mais ou menos, foi um jogo bem abaixo dele, não conseguiu produzir bem, não foi muito acionado no jogo aéreo, mas ainda acho que ele segue sendo o principal running back do time. Acho que vale ainda uma aposta como running back do Tony Pollard nessa semana contra o Miami Dolphins. É uma defesa que vem cedendo muitos pontos para os running backs. A gente tem visto alguns bons jogos de running backs contra Miami, né? A gente viu na semana passada o Zach Charbonnet correndo para quase 100 jardas e 2 touchdowns. O James Cook na semana passada com poucos toques na bola, né? Em 11 toques na bola, fazendo, sei lá, quase 80 jardas também, 2 touchdowns. Todo running back 1 tem marcado um touchdownzinho nessa defesa do Miami nas 3 semanas e produzindo boas jardas por corrida. Talvez o Tony Pollard, se tiver um volume de jogo decente, como foi nas 2 primeiras semanas, porque nessa semana passada ele basicamente não tocou na bola, né? Foi esquecido no baile. Apenas 6 corridas para ele, na semana 1 e semana 2 com uma média de 16. Se tiver um volume de jogo minimamente parecido com o da semana 1, a gente pode ver uma semana muito produtiva do Pollard. Para fechar com Detroit Lions e Seattle Seahawks, duelo interessante de um ataque muito forte como o ataque do Detroit Lions contra uma defesa que está sendo muito forte, como é a defesa do Detroit, como a defesa do Seattle Seahawks, tá? Então é um jogo bem intrigante para o Fantasy. A defesa do Seattle Seahawks é a 4ª melhor contra os QBs, a 8ª melhor contra os running backs, a melhor defesa do Fantasy contra os wide receivers, tá? Então, assim, eu não vou também, ficar tão preocupado com a Amon-Ra St. Brown nesse jogo. Não vou ficar preocupado com a Amon-Ra St. Brown nesse jogo, porque, assim, na primeira semana pegou o ataque do Denver Broncos, na semana 2 o ataque do New England Patriots, na semana passada, beleza, foi o Miami Dolphins com o Tyreek Hill, com o Jalen Waddle e tal, mas, cara, sem quarterback, né? Então, assim, é o primeiro, talvez, jogo contra um time bom, de fato, que é o time do Detroit, com um QB bom, com ótimos recebedores, né? O Jameson Williams, o Amon-Ra St. Brown. Então, assim, eu não evitaria utilizar o ataque do Detroit Lions, porque a defesa do Seattle está jogando muito bem. Eu acho que a gente pode ver um jogo muito bom desse ataque do Detroit jogando em casa no Monday Night. A defesa do Seattle ainda não foi testada por um ataque forte, como eu falei. Então, assim, o Amon-Ra St. Brown, obviamente, titular. O Jameson Williams veio de um jogo muito fraco, né? Veio de um jogo muito abaixo. O Jameson Williams jogou muito mal. Então, eu espero um jogo mais produtivo dele. Vale uma opção como flex para o Jameson Williams. O Sam Laporta é um problema, né? O Sam Laporta simplesmente é um problema e tá machucado. A gente não sabe se ele vai jogar essa semana. Tá com um problema no tornozelo. Não evitaria se ele fosse pro campo, obviamente, mas vale ficar de olho nessa questão do Laporta. Queria um destaque também pro David Montgomery, cara. O David Montgomery, a gente falou muito dele na pré-temporada.
pra galera ficar de olho, que ele é um cara que não vai embora, que vai ter suas oportunidades, e tá aí. O Montgomery com mais snaps que o Gibbs nessa última semana, mais corridas, e por incrível que pareça, com mais targets que o Gibbs. 3 targets contra nenhum do Jahmyr Gibbs. O Montgomery não vai ser running back 1 do time? Não vai. Mas ele vai ser um running back 2 muito bom pro fantasy football ao longo da temporada. Tá num ataque bom, é um cara consistente, é um cara que corre, que tem oportunidades em goal line. Então, cara, o Jahmyr Gibbs, mesmo num duelo difícil, é escalável com certeza. No lado do Seattle Seahawks, vamos ver a questão do Kenneth Walker. Eu acho que assim, a gente tem que ficar de olho se ele vai jogar ou não. O jogo é só segunda, isso é um problema. Se você não tem o outro jogador, só tem o Zach Charbonnet ali no seu time e tá utilizando ele nessas semanas, é complicado esperar a volta do Kenneth Walker. Eu acho que mesmo com o Kenneth Walker voltando essa semana, a gente vai ver um Charbonnet sendo utilizado. Na semana 1 a gente viu ele com 11 oportunidades. Ele não vai ser um jogo de 20 e poucas oportunidades com o Kenneth Walker, não vai. Mas ele vai ter as suas chances, tá? Ele deve produzir ali legal. Mas, cara, é um confronto muito difícil contra o Detroit, uma defesa muito forte contra o jogo terrestre. A gente tem visto aí nessas primeiras semanas que ninguém tá correndo bem. O James Conner teve 17 jardas, o Rashad White na semana 2 teve 18 jardas, o Kyren Williams teve 50 jardas em 20 corridas. Então, mesmo eu achando que o Charbonnet vai ter suas oportunidades, mesmo com a volta do Kenneth Walker, eu evitaria utilizar. Se o Kenneth Walker não jogar, aí o Charbonnet vai ser o titular, porque ele tá sendo o running back 1 dominante do time, é o running back 2 pra semana, num confronto muito difícil. Beleza? Um confronto muito difícil para ele, tá? E também não é um confronto muito fácil pro Noah Fant, que tem muita gente crescendo o olho depois de um bom jogo do Noah Fant. É um cara que teve 6 recepções para 60 jardas. Então, assim, eu evitaria o Noah Fant, um confronto difícil. Acho que foi um jogo meio atípico. Acho que ele pode ser um cara mais utilizado e tal. Mas, assim, 44% de snaps apenas. Assim, nas primeiras semanas não produziu nada. Esse ataque do Seattle, pra mim, cara, Metcalf e Smith-Njigba são 2 jogadores que você pode apostar no seu time. Um Metcalf, eu acho que pode vir pra uma semana como um wide receiver top 12, possivelmente, num duelo muito bom. A gente tem visto aí contra o Detroit, né? Wide receivers 1 produzindo muito bem. A gente viu Cooper Kupp na semana 1 produzindo muito bem, Chris Godwin na semana 2 produzindo muito bem, o Marvin Harrison na semana passada produzindo muito bem. Então, assim, eu acho que vale uma aposta alta no Metcalf e vale uma aposta no Jackson Smith-Njigba. Acho que a gente vai ver muitos passes do Geno Smith nesse jogo, né? É um jogo muito fácil pro Seattle controlar a posse. Ou, tipo, o Detroit é um time que tem muito a bola, é um time que tem um ataque forte. Então, a gente talvez veja um Seattle tendo que lançar muito a bola, de acordo com o game script. Então, vale a aposta nos wide receivers do Seattle Seahawks. Evitaria tight end e evitaria ao máximo que pudesse os running backs também. Beleza? Então é isso, galera. Fechamos o nosso giro pelos jogos aqui dessa semana. Mais um podcast longo, com muitas informações, muita coisa pra você. Se você ainda não se inscreveu no nosso podcast, se inscreve, deixa sua avaliação, seu feedback, seu comentário. E é isso. Vamos que vamos para mais uma semana. Se você curtiu nosso podcast, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, no grupo do WhatsApp, ou aonde for que você consiga falar com a gente, manda uma mensagem, o que você está achando, o que você tem de dica, de sugestão pra gente conduzir o nosso podcast aqui semanal, beleza? Muito obrigado pela sua presença. Vamos torcer por essa semana, né? Uma semana tranquila, de paz, vitórias tranquilas no Fantasy Football. Até parece, né? Vai chegar segunda-feira todo mundo desesperado. Enfim, galera, vamos que vamos. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Abraço.